Boa tarde a todos. Permítame, antes de presentar esta sesión, que mostre o meu agradecemento a Sandra Boto por terme convidado tanto a estar aquí na exposición que farei mañá como a presidir e a moderar esta intervención que me permitiu, por un lado, sentirme feliz de acompañar a dúas persoas as que admiro, quero e aprecio desde que tiven o primeiro contacto, no caso da profesora Teresa Araújo hai xa bastante tempo, no caso de Ana Serrado, pois, pero non por iso un placer menor ter a posibilidade de estar aquí con elas nesta mesa. E, por outro lado, coñecer este proxecto no que estiven investigando esta mañá, porque non ando sobrada de tempo, como non andamos ninguén este mes, estas revisões literarias, a aplicación creativa de romances vellos, séculos XV, XVII, Religión, que a profesora Teresa Araújo dirixe, e na que, ademais de outras persoas que están aquí na sala, participa a outra compañera de mesa, Ana Serrado. Moi brevemente, non fai falta, creo, ni que presente nin a profesora Araújo, nin a compañera colega Ana Serrado, simplemente porque, a diferencia de min, que me sinto, digamos, un pouco como peixe fora da auga, porque estou realmente fascinada polo nivel que está mostrando este congreso, por todos os traballos que se están presentando aquí, pois xa vostedes as coñecen moi ben. En calquera caso, direi que a profesora Teresa Araújo é o motor, digamos, a investigadora principal, se non erra os datos que aparecen na pantalla do meu móvil, deste proxecto, ademais de ser doutora en literaturas románicas e de ser profesora visitante en diferentes universidades que non compre que eu presente aquí. Dedícase sobre todo á literatura portuguesa dos séculos XVII e XIX. Eu confeso que a coñecín falando de Teófilo Braga, nunha conversa moi amigable, naquela que me proporcionarme datos que me interesaron moito para a miña investigación no seu día, e que neste momento, entre outros moitos encargos que ten, dirixe este proxecto que lles mencionaba antes, e ademais acabamos de acollela con grande afecto dentro da Asociación Hispánica de Literatura Medieval, na que eu tamén participo como socia, neste momento vocal da súa xunta directiva. Ana Serrado acompáñanos con frecuencia tamén nestes encontros, é doutora en estudos portugueses, na especialidade de literatura oral tradicional pola Universidade Nova de Lisboa. Defendeu a súa tese sobre o romanceiro tradicional portugués. Sigo confesando a miña fascinación por este mundo de estudos sobre o romanceiro e a complexidade inmensa que teñen, a capacidade que teñen de traballar nestes aspectos. E, ademais, no caso de Ana Serrado, vexo dobremente, porque ela fixo un mestrado en Humanidades Digitais na UNED en Madrid, co cal a súa solvencia e a súa capacidade para, digamos, dominar todos estes entresixos que ten a tecnoloxía nestes proxectos que están aquí presentando, pois confésolles que me dá grandísima envexa positiva. Sen máis premisas, sen estenderme máis, doulles a palabra para o contributo do arquivo Religión PT para editar os clásicos. Moitas gracias. Muito obrigada, Maria, pelas
pelas palavras de apresentação, que são de uma velhíssima amiga, de uma jovem velhíssima amiga, e que, enfim, entendemos nesse quadro. A apresentação que vamos fazer, a Ana Sirgado e eu, ou melhor, eu e a Ana Sirgado, porque sou eu que tomo inicialmente a palavra. Eu queria colocar este artefacto em sítio discreto, mas estou aqui a pensar onde. O arquivo digital Reality-Home, cujo título desenvolvido, revisões literárias à aplicação criativa de romances velhos, séculos XV e XVII, reúne atualmente a maior coleção de intertextos literários com origem romancística, constantes num amplo e heterogéneo conjunto de obras literárias, com assinatura portuguesa ou atribuída a nacionais e, em poucos casos, anónima. Não são todos. Está por isso, como podemos ali ver, está por isso dedicado a Carolina Michaelis de Vasconcelos, autora, como sabemos, do primeiro inventário de romances velhos em Portugal, se bem que a perspectiva do arquivo Reality-Home transponha a óptica notadamente documental do catálogo já centenário, uma vez que, sabemos, foi publicado na Cultura Espanhola entre 1907 e 1909, dizia eu, transponha a óptica, não é? Desse catálogo, porquanto expande uma abordagem de raiz comparativa e intertextual que articula o exame do romance que é mencionado e o escrutínio da translação, isto é, das formas e multifuncionalidades das alusões nos novos contextos literários. Necessariamente, o arquivo sistematiza as entradas dos romances velhos em Portugal, sob atento escrutínio, revisão crítica, não só por efeito da nova lente de aproximação, mas também devido ao novo conhecimento acumulado ao longo destes cerca de 120 anos, no domínio da bibliografia antiga, quer do romanceiro, graças, sobretudo, à monumental obra de António Rodrigues Moinho, entre tantos outros bibliógrafos que se seguiram, quer das letras portuguesas que foram sempre enriquecidas pela descoberta e localização de edições e manuscritos vários no país e em repositórios estrangeiros. A Ana Sirgado vai dar exemplo daqui a pouco de um destes manuscritos particularmente importante que foi existir no Rio de Janeiro. Um exemplo da recapitulação das lições de Dona Carolina, feita a partir destes achados de impressos portugueses, é o das entradas das locuções abusivas interpoladas na comédia do Francisco. A filóloga leu a peça de Jorge Ferreira de Vasconcelos pela edição de 1786. A edição da Academia Real das Ciências, onde se diz, no frontispício, ter sido fielmente copiada da impressão de 1616
que fora mandada por Francisco Rodrigues Lobo. Com efeito, o cantor Luís anunciara no seu prólogo seiscentista, muito embora de forma muito imprescindível, bastante imprescindível, que a obra, e cito, de novo sai ao mundo emendada, ou, para melhor dizer, restituída por mim à impressão. Qual? Não. Nós suspeitamos. Confrontados os registros de Michaelis de Vasconcelos com a edição lida por si, 1786, com a de 1616, e com as edições renascentistas às que a filóloga não teve acesso, desde a Príncipes, descoberta por Eugenio Asensio na Biblioteca Nacional de Madrid, que editou em 1951, com o aparato das variantes das impressões de 1561 e 1566, há de 1560, descoberta com posteridade à edição de Asensio, mas sem que o estudioso lhe tivesse dedicado mais do que uma sucinta explanação no conhecido artigo para una nueva edición crítica y comentada de la comédia do Francisco. Pois a revisão dos romances velhos em Portugal expôs o seguinte, que naturalmente se reflete no arquivo Relitron, por via da referência à primeira edição da obra, em que cada menção aparece. O que muitas vezes não corresponde à edição Príncipes. É este caso. No caso de algumas edições. Que revisão fez o Relitron? Primeiramente, o que é que verificou? Os romances velhos em Portugal não anotam a locução alusiva à célebre, a expressão poética do romance Conde Claros Preso, que é detectada pela filóloga noutras obras. Que os erros por amores, sabemos, Jorge Ferreira de Vasconcelos cita que os erros por amores nil sequitur nil rei. Também não registram olhos que o viram ir, com origem em Durandarte envia su corazón a Lerma, que é por várias vezes tratado nos romances velhos em Portugal. Dado que a primeira menção dos erros por amores consta na edição consultada por Dona Carolina, em 1786, que, aliás, faz parte da comédia desde a edição de Príncipes, é possível que a filóloga não tenha anotado a ocorrência nos apontamentos que tomava quando consultava as obras nas bibliotecas públicas. Ela própria confessa noutros casos. Por exemplo, no que lhe aconteceu ao examinar a primeira parte dos autos e comédias portuguesas de 1587 na Biblioteca Nacional em Lisboa. Por causa desse lapso, explicou nos romances velhos em Portugal que registava a menção a esse mesmo verso presente no auto de Rodrigo Emendo de Jorge Pinto, a partir do levantamento de menções realizado por Teófilo Braga. A segunda lacuna compreende-se por não figurar em 1786, nem tampouco em 1616, naquele fragmento que figura em 1555. Estes apontamentos de Carolina Michaelis Vasconcelos, sobre os quais eu agora não falo mais, mas talvez falemos sobre eles em próxima oportunidade, porque temos viagem marcada para a Biblioteca de Coimbra, onde tentaremos ver estes apontamentos de Carolina Michaelis Vasconcelos. Quem sabe
se eles ainda reservam alguma surpresa. Talvez tenhamos alguma novidade mais tarde. Das menções identificadas por Carolina Mireiros Vasconcelos, das que ela identificou na comédia, nenhuma corresponde a uma intervenção realizada na preparação das duas edições tardias da comédia, tardias, 1616 e 1786. 4 já surgem na edição de 1560, muito provavelmente introduzidas pela mão de Jorge Ferreira de Vasconcelos. Por que é que eu digo isto? A frase na errata dessa impressão, de 1560, cujo objetivo, muito provavelmente, é justificar eventuais incorreções, não é? Essa nota, essa frase, nomeia o dramaturgo. Diz ela que, pela miudeza da impressão, não podem as obras escapar sem elas, as falhas, as imperfeições. O que não é culpa do autor. Não sendo culpa do autor, o autor acompanhou esta edição, pelo menos assim pensamos, e também assim pensa Vitória Aguiar e Silva, aliás. As 4 menções que pela primeira vez aparecem na última edição a ser descoberta, portanto, no 1560, temos versos de El Maestre, La Reina Barberin, do romance Calaínos e Sevilla, outro de Durandarte, Envía su corazón a Belerma, e outro de um romance que não está inventariado, que não consta no Inventário General del Romancero, mas com circulação em folhetos de cordel do século XVI, com o verso que podemos aí ver: para que pariste, madre, um hijo tan desdichado. Os restantes enunciados alusivos que foram identificados nos romances velhos em Portugal provêm da edição Príncipes, de Entierro de Fernando Arias e de um verso de romance São Seus Reis. Revistas as entradas dos romances velhos em Portugal, o arquivo digital apenas omite aquelas que, à luz do estado da arte atual, não se consideram versos portugueses. Este é o caso do último verso do poema Mandaste-me pedir novas, da autoria do enigmático poeta renascentista Manuel Pereira d'Ossém. É o verso "A que muerte condenado puede ser que grave fuese", que é incluído por Dona Carolina no estimulantíssimo apêndice de romances ainda não verificados. Como já sublinhou Ana Cidade, no estudo Dar-vos-ei conta de romances velhos em Portugal, desenvolvido no quadro deste programa de investigação, o verso faz parte de uma cantiga fixada no Cancioneiro Maçom 56, onde figura com a forma "A quem muerte condenado seria que grave fosse". Além da recapitulação e apuramento dos romances velhos em Portugal, o arquivo agrega os contributos posteriores. Por um lado, as interpolações abusivas procedentes de romances mencionados no catálogo de Carolina Mireiros Vasconcelos, que foram descobertas em obras ou edições anteriormente escrutinadas por ela. Estão, neste caso, as identificadas no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, por Aida Fernanda Dias e por mim própria, assim como outras detectadas em várias peças dramáticas pela equipa dirigida por José Camões, que desenvolve a base de dados textual sobre a qual obtivemos também uma intervenção, Teatro de Autores Portugueses do século XVI. Por outro lado, inclui locuções com origem em romances que não figuram nos romances velhos em Portugal. É o caso da menção ao verso "Date, date, Sayavedra, que muy bien te conocía",
da versão de Pérez de Ita, de História de los Bandos de Segreis, do romance Prisión de Saavedra, Rio Verde, que está em estudo, está num estudo da Ana Sirgado em publicação. Já o enunciado descoberto por Pere Ferré no Alto da Sibila Cassandra, procedente do romance El Reunir e o Reganhar, é compreensível não vir mencionado nos romances velhos. Por a existência da balada ter sido recuperada apenas a partir da conferência proferida por Ramón Menéndez Pidal na Universidade de Colômbia, no ano em que se imprimiu a última parte dos romances velhos. Pere Ferré descobre, identifica uma menção a este romance na peça Vicente. Além destas adições, e estas por serem muito representativas, destas adições, o arquivo entesourou outras, pelo passo em frente dado pela sua equipa ao examinar outras obras de autoria portuguesa que provavelmente Carolina de Reis Vasconcelos não leu, ou não leu sob este ângulo crítico, e outros estudiosos também não abordaram sob este ângulo interpretação. Alguns exemplos. No âmbito de um estudo que temos em curso para averiguarmos os casos de aplicação romancística ou aplicação proverbial do enunciado sobre o motivo dos erros por amor, já citei, erros por amor são dignos de perdão do consular preso, que é um verso de romance, mas que surge também como forma autónoma no vocabulário de refranes de Gonçalo Correias, não é? Ana Sirgado detectou essa fórmula também numa carta datada de 1596, portanto já bastante tardia, do padre jesuíta Jerónimo Xavier, que está atualmente incluída em documento em Indica, no volume 18. E também na obra O Valoroso Lucideno e Triunfo da Liberdade, de Frei Manuel Calado, obra que é impressa em 1648. A ideia de que este período, século XVII já não seria, estamos em meados do século XVII, já não seria muito pródigo nestas ocorrências, estamos a rever essa ideia. Como observamos por esta última referência, de 1648, o arquivo digital reúne inclusivamente os resultados do escrutínio de obras datadas deste período, em que, como estava a dizer, a menção a romances já declinava nos moldes, e aqui está a diferença, nos moldes do artifício aplicado no teatro, na historiografia, na lírica dos séculos XV e XVI. É o caso das entradas que refletem o recente exame, e agora recupero o que dizia há pouco, nos escritos, que ainda não conheceu, o recente exame da impressão do manuscrito, ainda não tivemos acesso ao manuscrito, do século XVII, o Códice, assim denominado o Códice Ascencio Cunha, assim denominado por ter sido oferecido por Eugênio Ascencio Celso Cunha, que colige poemas atribuídos a Gregório de Matos, que atualmente se conserva na biblioteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana Sirgado apresenta de seguida esse estudo e como ele se reflete no arquivo, mostrando o contributo, o título da nossa apresentação, o contributo do Relicon também para a edição ou reedição de obras com assinatura portuguesa. E não digo obras portuguesas, porque nem todas são em português, como sabemos.
Mas antes de lhe passar a palavra, queria só dar uma explicação muito breve sobre a sistematização e a categorização destes conteúdos, não é? Destes estudos filológicos que realizamos previamente ao preenchimento de cada vez. E, portanto, queria só dar uma pequeníssima explicação, por forma a mostrar justamente não só este aspecto que foi agora, como também os mecanismos colaborativos do Reddit-ROM. Na medida em que este arquivo oferece sempre hiperligações para outros arquivos, bibliotecas, outros projetos, cujo desenvolvimento enriquecem o Reddit-ROM, complementam o Reddit-ROM e o Reddit-ROM agradece, retribuindo também, na medida em que o Reddit-ROM é útil também, pode ser útil também para esses programas de investigação e alguns de edição. Ora, observando a ficha, a partir da ficha desta menção de um outro autor, ou melhor, da menção de um outro autor do século XVII, que não é suspeito em relação aos clássicos, Francisco Manuel de Melo, o arquivo oferece a edição diplomática de cada referência romancística e do seu enquadramento textual no novo contexto, além de exibir o respectivo facsímile e, sempre que possível, oferece a ligação de acesso à reprodução pública digital da obra. Optar pelo tipo de edição que apresenta algum grau de mediação textual visou disponibilizar uma cópia que, apesar de bastante conservadora dos elementos do modelo, facilita a leitura por parte do utilizador menos especializado, que pode consultar ou encontrar nas suas pesquisas este artigo. Em todo caso, sempre que procede, o catálogo, o arquivo, também inclui a transcrição dos fragmentos literários a partir da edição modernizada de referência, seja mono ou pluritestimonial. Também reproduz os vestos romancísticos de proveniência da alusão e dos índices desse romance. Compreendendo esta área de edição fragmentária e ainda uma componente bibliográfica que oferece hiperligações de acesso às obras, como existe, obviamente, em domínio público, e a arquivos de edição, como é o caso da tradição moderna, que oferece a hiperligação ao romanceiro.pt, dirigido pelo professor Pedro Ferré e pela Sandra Boto, assim como o arquivo de Susan Peterson para uma tradição moderna mais alargada. Reddit-ROM é igualmente um sistema relacional de conteúdos críticos de base filológica e intertextual sobre as menções e a sua proveniência. Nestas hiperligações, queria também fazer referência à hiperligação que não vemos aqui, porque não é uma ficha de uma menção em teatro, mas, quando é o caso, remetemos também para as bases textuais dirigidas pelo professor José Carlos. Dito isto, passo a palavra à Sandra. Estou a olhar para si. A Ana Sirgado, que nos falará justamente e irá expor
o escrutínio, o exame filológico que precede o preenchimento de cada ficha, que se reflete na própria ficha e como ele pode ser útil, proveitoso, neste caso, para a reedição crítica da obra de Gregório de Matos. Obrigada, professor Araújo. Conforme adiantou, com esta apresentação pretendemos não só ilustrar o aturado trabalho filológico e crítico, comparativo e intertextual de que resultam as fichas da base de dados RELIT-ROM, como destacar a respectiva utilidade para o trabalho de edição ou reedição de obras com assinatura portuguesa. O objetivo consiste, por isso, hoje, em mostrar como este estudo e investigação prévios se encontram refletidos em cada ficha deste arquivo, no preenchimento dos seus campos, nas hiperligações disponibilizadas, reflexo, aliás, do caráter colaborativo próprio potenciado pelo meio digital, e como permitiram ampliar o catálogo com o nome de Gregório de Matos. Há pouco falávamos na capela e eu agora trago Gregório de Matos para dentro da capela. Bom, o trabalho sobre este poeta barroco, que partiu do cotejo do Códice Ascencio Cunha, depara-se logo à partida com um problema comum a uma boa parte da poesia portuguesa do século XVII, a atribuição de autoria. Veja-se, por exemplo, o estudo de Teresa Araújo sobre Dom Francisco de Portugal, elaborado no âmbito deste projeto. Com efeito, não dispomos de manuscritos autógrafos nem de composições impressas em vida do poeta, Gregório de Matos, e por isso baseamos necessariamente na identificação, realizada até agora pela crítica, de todos os testemunhos, de todas as fontes manuscritas que teriam conservado a produção poética do autor baiano. Esta recência determinou que os 4 volumes do Códice Ascencio Cunha se apresentam como um dos principais testemunhos da obra de Gregório de Matos por uma questão de representatividade, ou seja, encontra-se já estabelecido que 710 poemas podem ser atribuídos a Gregório de Matos de um total de 742 composições fixadas neste manuscrito, em que se incluem também, por exemplo, textos de Eusébio de Matos, irmão de Gregório. Ou seja, isso representa cerca de 95%. Ao mesmo tempo, garantem-nos os mais recentes editores do corpus presente no Códice Ascencio Cunha que neste testemunho se encontra, e cito, a maior parte dos poemas ditos gregorianos. Estes volumes os volumes do Códice Ascencio Cunha, foram editados pela primeira vez por James Amado em 1969, com uma reedição em 1990, e mais recentemente em 2013 por João Adolfo Anderson e Marcelo Moreira. Foi esta, aliás, a edição que utilizámos para o cotejo realizado, uma vez que, como a professora Teresa Araújo também adiantou, ainda não podemos ter acesso ao manuscrito e, portanto, baseámos-nos nesta edição. No fundo, é toda esta discussão prévia que está refletida no grupo autoria desta ficha, da base de dados, que determina que o tipo de assinatura do autor é atribuída, e acabei de explicar porquê. Além da atribuição de autoria, a vasta rede de relações intertextuais, amplamente reconhecida na poesia de Gregório de Matos e criticada acerrimamente tanto por coetâneos seus como por estudiosos posteriores que o acusaram de se apropriar, por vezes de modo quase integral, de composições alheias, constituía um outro desafio por uma razão particular. De facto, impunha-se considerar a hipótese de que as menções a romances encontradas neste corpus, e já adiantámos que as encontramos, pudessem ter integrado a obra do Boca do Inferno por intermédio, por exemplo, da poesia de Quevedo, um dos autores a que mais recorreu. Era, portanto, necessário atentar na funcionalidade e nos efeitos da presença destes intertextos no novo contexto poético, de modo a confirmar a relação com a tradição antiga deste género épico-lírico. Se não vejamos, no primeiro tomo do Códice Ascencio Cunha, que contém poesias sacras e obsequiosas a príncipes, prelados, personagens e outros de distinção com a mescla de algumas sátiras aos mesmos, na secção dedicada aos capitães, o poema em décimas heptassilábicas Meu Joanico, uma dama,
desenvolve a recriminação, e cito a rubrica, ao capitão João Franco, por alcunha ubicanto, pela sua bicuda fisionomia, o qual caloteou uma pobre mulher com uma caixa de açúcar. Acrescente-se que a caixa de açúcar tinha sido entregue a esta dama como gratificação por serviços prestados de cariz sexual. O poeta satiriza o comportamento do capitão e no desenvolvimento do respectivo castigo, estavam aqui as capas da edição de 2013, portanto, no desenvolvimento do respectivo castigo surgem os versos a los moros por dinero e a los cristianos de balde. Esta fórmula, cujo realce imediato é promovido também pelo uso do castelhano, integra o romance velho Morrir vos queredes padre, que desenvolve o lamento de Dona Urraca, ignorada a quando da repartição da herança por parte do pai moribundo Dom Fernando I de Leão, que acaba por destinar à filha o domínio de Zamora. Os testemunhos antigos conhecidos deste tema legaram-nos a forma a los moros por dineros e a los cristianos de gracia. No entanto, os versos incorporados por Gregório de Matos nesta 10ª, com a variante da Balde, marcam presença em diversas composições de autores espanhóis do siglo de ouro, por exemplo, no Cancionero do toledano Sebastián de Orozco, El Testamento de Celestina, também por Alonso de Castillo Solórzano e o próprio Francisco de Quevedo. Esta ampla utilização fez a crítica assumir uma hipotética circulação autónoma do enunciado. Porém, a análise da funcionalidade dos versos a los moros por dinero e a los cristianos de balde no poema de Gregório de Matos aponta para uma alusão ao tema das queixas de Dona Urraca. Em primeiro lugar, vemos-lo pela inversão da condição da mulher promovida pelo autor barroco. No romance, Urraca teme ficar deserdada numa situação particularmente adversa de, e cito Giuseppe Di Stefano, dupla exclusão do património e do núcleo familiar, que a deixaria apenas com o próprio corpo como única propriedade a explorar. Ora, a condição a que alude a infanta, prenúncio da desonra, num contexto medieval, é a condição em que vive à partida a dama, a moça, assim nomeada do poema de Gregório de Matos. Logo, a nobreza da figura real, no tema romancístico, é substituída pelo desamparo satirizado de uma mulher desprovida de voz, e a parodização do tema épico-histórico concretiza-se também quando o lugar de Zamora parece finalmente ocupado por uma caixa de açúcar. A reposição da justiça que o poeta relata em No Joanico de uma Dama, na sequência das queixas subentendidas desta moça atraiçoada, menciona, por um lado, ironicamente, a salvaguarda da constituição de família, que fica, e cito o poema de Gregório de Matos, fica a terra aproveitada se a moça acaso emprenhar. E por outro, a reelaboração dos versos, aqui em análise, no final da mesma 10ª, estão sublinhados, desta feita em português, recupera a los cristianos de gracia do romance velho, aos toleirões por dinheiro, aos entendidos de graça. Mesmo que seja necessário à rima, traça, faça, graça, estes elementos fazem-nos crer que Gregório de Matos conhecia de facto Morrir vos queredes padre. Ora, toda a análise desenvolvida, além de justificar a inclusão desta interpelação, deste intertexto, no nosso arquivo digital, ilustra o exame crítico subjacente ao preenchimento dos campos relativos à reelaboração discursiva do verso de origem do engaste e à sua reelaboração semântica, neste caso paródica. Muito embora o desenvolvimento preciso da fundamentação aqui apresentada apenas seja possível em estudos individualizados que ou já foram realizados, casos em que a indicação se oferece num campo final das fichas da nossa base, que designámos. Aqui não está preenchida, mas outros estudos do engaste estará com este estudo quando ele estiver terminado, ou se encontram em decurso.
Esta investigação preside também, naturalmente, ao preenchimento dos dados relativos aos testemunhos antigos do romance, já mencionados pela professora Teresa Araújo, ou seja, o incipit, o romance de proveniência, o verso, reelaborado, adotado, incorporado, neste caso por Gregório de Matos, e as referências bibliográficas dos testemunhos antigos que fixaram o horrível esqueleto de espada. Acresce que o romance sobre as queixas de Dona Urraca não era estranho aos autores portugueses do período a que se dedica o projeto Relict Rome. Conforme mostra a sua utilização por Henrique da Mota no Cancioneiro Geral, por António Ribeiro Chiado, Francisco Rodrigues Lobo e Dom Francisco Manuel de Melo. A identificação, aliás, acrescenta a identificação do engaste, ir-me-ei por essa terra, como homem sem ventura, por parte do professor Pedro Ferré, na composição impressa na coletânea de Garcia de Rezende, também prova o conhecimento do segmento do pranto de Dona Urraca a que pertencem os versos reelaborados por Gregório de Matos. A alusão ao romance no poema do autor baiano, por sua vez, corresponde ao primeiro registro daquele verso nas letras em português. Passemos finalmente, e de modo bastante mais sucinto, porque já passámos o nosso tempo, a outros dois casos que correspondem à reelaboração de um romance a que já nos referimos a propósito da comédia e o resumo. Durandarte envia su corazón a Belerma. O volume 3 do Códice Ascencio Cunha, Cidade e seus pícaros entremetidos e velhacos, contém um poema também em décimas heptassilábicas, estou pasmado e absorto, dedicado a um escravo que perde um olho por andar a perseguir uma mulher, a negra, assim designada nos versos da composição, como Apolo andara no encalço de Dafne. Na estrofe 8 deste poema, surge um verso do romance antigo do ciclo carolíngio, O Belerma, por mi mal fuiste engendrada, que dá voz ao lamento de Durandarte, no romance, claro, moribundo no campo da batalha de Roncesvalles, pedindo a Montesinos que entregue o seu coração a Belerma. O logra ficou zarolho, porque o homem na estacada lhe deu tão boa pancada que foi pancada do olho. Correu logo tanto molho pela cara, e ao cair, quem foi ali acudir, disse que quando chorava o logra, ao olho cantava, ojos que lo vieron ir. O verso, no romance, é proferido por Durandarte antes de expirar, e serve o lamento por não poder regressar para junto da mulher amada. A dedicação do amor cortês é expressa no romance velho pelos versos que ojos que nos vieron ir, nunca nos verán en Francia, ou a variante ojos que me vieron ir, nunca me verán en Francia, reelaborados com propósito paródico, integra ainda outro poema de Gregório de Matos. Com efeito, no quarto e último volume do Códice aqui em análise, Poesias Amorosas, respeitando as qualidades e prosseguindo com as damas de menos conta e incertas com alguns assuntos soltos e desonestos, na estrofe 3 das décimas, na gaiola episcopal, à fugida que fez da cadeia mariana com o favor do chanceler da relação deste Estado, com quem ela tinha alguns desonestos divertimentos, temos a seguinte estrofe. Se o prelado tem jactância de a tornar a reduzir, ojos que lá vieron ir, não lá verán mais em França. Que ela, distância em distância e de amigo em amigão, assegura o cordovão, porque assegura cautela que quem se prende com ela não a dá a outra prisão. O envolvimento de caráter amoroso, satirizado neste poema, é contexto privilegiado para a reconfiguração paródica da dedicação de Durandarte para com Belerma, uma vez que a exclusividade deste amor cortês se contrapõe à volatilidade de Mariana, a protagonista dos divertimentos aludidos pelo poeta barroco. Os dois versos do romance Durandarte envia su corazón a Belerma, ou somente o primeiro, foram reelaborados por diversos autores, no Cancioneiro Geral por Pedro Homem, Duarte de Brito e Garcia de Rezende, no teatro por Jorge de Ferreira Vasconcelos, na comédia Eufrosina e na comédia Holografia, e já no período seiscentista, no século XVII, por Serrão de Crasto e Jerónimo Bahia. Apenas nestas obras do século XVII havia registro, aliás, da utilização de todo o verso, e em espanhol, precisamente o que faz Gregório de Matos. A presença do poeta baiano no arquivo digital Relict Rome
amplia o elenco de menções a romances, como já referiu a professora Teresa Araújo, num período em que, de facto, esta utilização está já distante da sua fase áurea, coincidente com a produção quinhentista. Com efeito, o registro desta utilização no século XVII corresponde apenas de momento, ou até ao trabalho que se encontra em decurso nestas novas fichas, a 14% do total de fichas da base Relic de Rome. Sobretudo lança uma nova luz sobre as relações intertextuais e a poética de Gregório de Matos, ilustrando o papel que esta revisão e este catálogo podem ter na edição ou reedição das obras literárias de autores dos séculos XV a XVII. Obrigada. Muito obrigada às doutoras Araújo e Silgado por esta exposición. Confeso que le agradezco inmensamente porque me fixeron volver a un ámbito de estudo que desde a miña época de estudiante prácticamente non tivera contacto, a non ser en achegas moi puntuais, a unha poesía que sempre me resultou fascinante, mas da que ignoro todo e que sempre me pareceu un mar inabarcable por todas as variantes que presentan. Moitísimas gracias pola presentación tan detallada do proxecto, un proxecto que me parece tremendamente complexo e do que eu non podo decir absolutamente nada porque non o coñezo, pero que de entrada me parece un traballo absolutamente inxente. Así que, desculpándome outra vez por esta miña ignorancia e por esta agradabilísima sorpresa de ver como están traballando, como digo, neste mar sen fin que deben de ser os romances e as súas variantes, doulles a palabra ao público por se hai algunha pregunta, algunha cuestión, algunha suxestión, ben na sala ou ben online. Na sala. Não o deve à minha pessoa, porque fui sempre, enfim, um consultor ausente, mas queria felicitar vivamente este trabalho e vou utilizar a palavra modular, porque sinto o trabalho modular, e explico a dimensão do modular e porque é que utilizo esta expressão. De facto, e isto tem muito a ver com o que muitas vezes se confunde com a edição digital e que não é uma edição digital, não é mais do que um facsímile digitalizado. Aqui uma das opções para a Dona Carolina era, pura e simplesmente, ter-se feito um facsímile, não é verdade? Com uns índices, um prefácio, uns índices que acrescentavam estes elementos que foram aqui apostos. Aqui temos, de facto, uma estrutura relacional, ou seja, aqui não temos um facsímile, temos de facto uma estrutura relacional. Ou seja, onde tudo se relaciona com tudo. O que é, a meu ver, um passo importantíssimo para os investigadores do século XXI poderem dispor de velhos materiais, mas, a partir desses velhos materiais, poderem, de uma forma muito mais simples e, enfim, inteligente, chegarem a conclusões e a novas investigações, aliás, novas investigações que estão a ser feitas. Portanto, nesse sentido, quero felicitar vivamente a equipa do Relic de Rome por este passo este que também deveria ser dado para os que nos interessamos pela poesia del siglo de oro. O magnífico catálogo bibliográfico de Rodríguez de Moñino devia passar também por este filtro, para se tornar algo muito mais consultável e, ao mesmo tempo, muito mais operativo. Finalmente, agradecer, enfim, tenho vergonha da minha ignorância e nunca ter dado devida atenção ao Gregório de Matos, mas agradecer-lhe a sua exposição
e verificar como, de uma forma parodística, Gregório de Matos continua a tradição da glosa, a glosa quinhentista, agora, praticamente mais de um século depois, brincando com ela e parodizando. E vou destacar um aspecto que para os estudos do romanceiro é muito importante. Enquanto que para a língua castelhana, a literatura, enfim, produzida na América do Sul, com as suas citações romancísticas, é bastante conhecida ou bastante estudada, o que não significa que esteja muito longe de estar esgotada, no campo da literatura no Brasil, não digo brasileira, no Brasil, este trabalho ainda é virgem. O próprio Anchieta não tem sido devidamente valorizado. Portanto, isto que acabei de ouvir foi com, enfim, uma enorme alegria, porque não só é uma contribuição para o melhor conhecimento da propagação e da importância deste género na literatura desta época, como por outro lado são novas pistas para podermos explorar com mais atenção. Muito obrigado, e já fui longe demais, mas não podia deixar de agradecer. Obrigada. Muito obrigada por estas palavras e por esta apreciação. Este programa de trabalho nasceu de muitas discussões que tivemos e que fomos tendo ao longo do tempo. E se, a meu ver, a nosso ver, este arquivo tem uma qualidade, é justamente o seu caráter relacional, não é? É remeter para o teatro, para a edição do teatro, é remeter para exatamente, é colocar, é fazer com que, num certo sentido, este arquivo é uma plataforma relacional, não é? Na medida em que convoca, não é? Remete e convoca para outros arquivos, para bibliotecas, não é? Porque há obras que já a riquíssima Biblioteca de Viena, não é? Que tem obras que são fundamentais para este domínio de trabalho, não é? Nós remetemos para o Relit, Rome, oferece a hiperligação diretamente para a obra que está na Biblioteca de Viena, que é... São vários casos, entre os quais as rosas de romances. Não é? Portanto, quer dizer, se há realmente um aspecto que, a meu ver, não é? Se há uma qualidade neste, é justamente o seu caráter de plataforma relacional e que está a ser uma excelente experiência do nosso ponto de vista do nosso trabalho. Não é? E se para os outros arquivos ele é também útil e proveitoso, julgo que estamos no caminho certo. Obrigada. No chat, que eu saiba, não havia perguntas até agora, não consegues confirmar? Está aqui, não. Sim, claro. Posso? Bom, muito obrigado, Teresa e Ana, por esta apresentação, de que fiquei já muito, muito entusiasmado. E queria perguntar, não percebi bem no princípio, se são contemplados os séculos XVI e XVII das ocorrências. Não o XVIII. 18 não, ainda não. Não, é que já cumpriram um dos objetivos como contributo para a edição de clássicos, porque por um mero acaso acabei de editar um texto do século XVIII com os alunos, e lá está os horrores que elogiaram ir. E não sabíamos onde ir buscar, e agora estamos ansiosos pela disponibilização para podermos completar toda a citação. Muito obrigado. Temos aqui mais uma pergunta. Muito obrigado pela vossa apresentação, eu apreciei imenso a apreciação de um ignorante em relação ao conteúdo, mas que julgo modestamente perceber qual é o impacto que pode ter
uma plataforma como a vossa, quer do ponto de vista do reconhecimento do trabalho feito, quer da preparação do trabalho a fazer, e a minha pergunta é dupla em relação ao trabalho a fazer, porque, tanto quanto se percebeu, o projeto inclui não apenas uma compilação de dados muito relacional, mas também investigação propriamente dita que vai alimentando essa plataforma. E a esse respeito, a apresentação da Ana Sirgado foi particularmente evidente, porque é muito persuasiva quanto às ligações que foram apresentadas, e a minha pergunta dupla tem a ver com o seguinte: uma vez que, segundo julgo ter percebido na ficha, há uma caracterização do tipo de engaste, e uma das caracterizações possíveis é a reelaboração paródica, julgo ter sido isso que eu vi. E como nos casos apresentados há uma coincidência de extensão e métrica perfeita, percebe-se que aquilo é um verso inteiro e a parte da variação é suficientemente menor para se perceber a matriz e a proveniência, e portanto os casos são muito, muito claros. A minha pergunta é se nesta altura, já na base ou na investigação em curso, lidaram com porções textuais menores que vos fazem colocar alguma dúvida sobre se estão na presença de um aproveitamento e de que maneira que isto está a ser contemplado. Isto é uma parte da pergunta. E a outra é se para a detecção destes materiais que depois são engastados, se estão a fazer o trabalho a título individual e convencional, ou se estão a utilizar alguma aplicação com vista à detecção automática de coincidências textuais parciais e em que medida. E é isto. Muito obrigado. Bom, em relação à segunda pergunta, talvez porque é rápido, não é? Não estamos a utilizar de momento nenhuma aplicação. Não. Isto é trabalho para sala. Exato. Ou seja, é de facto a partir do conhecimento do romanceiro antigo que lemos as obras portuguesas, digamos assim, e detectamos. A questão métrica ajuda-nos bastante, mas o que é fundamental, de facto, é o nosso conhecimento do romanceiro e dos versos de romances, não é? A questão da métrica é muito importante, mas ela não condiciona a aplicação antiga de versos de romances, como é o caso da Eufrosina, que são aplicados em prosa, não é? Aí, noutros casos, ela não condiciona. Aqui neste caso que a Ana nos mostrou, ela corresponde, mas há casos em que não corresponde. Não corresponde, sai mesmo da ordem. É o caso de certas menções em Altos Vicentinos, não é? Que nem sempre a rima corresponde, não é? Nem sempre. Agora, o que é fundamental para nós é, de facto, o conhecimento do romanceiro antigo. Na descoberta de novos engastes, de novas menções. Não é? Foi o que aconteceu ao professor Pedro Ferreira, quando se depara com a menção de um romance que, enfim, só é conhecido a partir do início do século XX, não é? A partir de Ramon de Menezes Pidal. Não é? Quer dizer, é justamente o conhecimento que ele tem deste romance que detecta aquela menção no Alto Vicentino. Não é? E é assim que nós vamos procedendo. No caso da revisão do catálogo de Carolina, aí ela própria fez as identificações, que nós fazemos é fazer a sua revisão à luz do conhecimento atual. Não é? Mas não, ainda não utilizamos essas ferramentas digitais. É trabalho filológico daquele que o professor Pedro Ferreira dava exemplo de manhã, não é? O cotejo que fez de dezenas, de centenas de versões. Mas esperamos um dia evoluir para... Eu estou convencida que as ferramentas digitais são um precioso instrumento novo e que nos pode dar, inclusivamente, novas perspectivas de investigação, não apenas novos instrumentos para
incentivar, reequacionar a investigação. Mas, a meu ver, este trabalho que nos ensinaram a fazer, que nós fomos fazendo, é substituível. Há ainda os textos que a dona Carolina não tinha encontrado a fonte, ela suspeitava que eram romances, não tinham encontrado a fonte e que agora nós já conhecemos. Esses ainda não foram incorporados, pois não? Alguns já. Já foram? Na última consulta eu ainda não. E outros não são. Os que não são, não figuram. Não é? Os que ela suspeitou, mas de facto estão em catálogos da lírica. Eu só digo isso, e desculpem, está parece um monólogo e calmo já. Los Jaboneros, que ela, notavelmente, a intuição daquela mulher era incrível. Los Jaboneros, eu não tinha encontrado na base, mas não, provavelmente já foi atualizado então. Não, a Carolina ainda não está esgotada. Nesse apêndice, no apêndice dos romances a verificar, naquele apêndice, ainda não esgotamos. Já, alguns deles já verificamos que não são romances. Não é? E já verificamos... Mas o levantamento dos Jaboneros, sim, não está ainda na versão pública, não está publicada. Mas sim, Perfeito. já... Desculpem, obrigado. É que esta base que nós estamos a mostrar aqui é aquela que já está mais arrumadinha. Não é? Nós temos uma base de trabalho, não é? Que ainda não está pública, que já tem fichas de obras de autores que ainda não estão em acesso público. Não é? E o caso desta secção dos romances velhos em Portugal, que é de facto muito estimulante, não é? Porque, como dizia o professor Pedro Ferreira, Carolina teve intuições extraordinárias, absolutamente extraordinárias, e sem biblioteca em casa, com uma biblioteca reduzida em casa. Uma coisa fascinante. Como digo, vamos a Coimbra consultar o espólio, tentar ver os apontamentos que ela diz ter tomado em várias bibliotecas públicas e claro, falharam-lhe várias ocorrências que ela detecta através de Ferdinand Wolff, de Teófilo Braga, assim, Ferdinand Wolff, Storck também. Mas, quem sabe, se aqueles apontamentos não nos reservam alguma surpresa. Se ela não incluiu nos romances velhos alguma nota porque não conseguiu desenvolver, porque não conseguiu... Veremos. Obrigada. Seguramente sí, haberá sorpresas nese espolio Carolina Michaelis fantástico que se conserva na Universidade de Coimbra. De novo, mil grazas, moito obrigada por este traballo filolóxico duro. A luz da apreciación do profesor João Dionisio, eu diría que efectivamente compartillo plenamente a exposición, digamos, a consideración da profesora Araújo de que este traballo de base é fundamental mesmo para desenvolver despois as ferramentas que digitais sobre as que un pode explorar dunha maneira máis, digamos, consciente este tipo de corpus. Porque ás veces hai que facer todo o traballo previo para saber que queremos interrogar e como queremos interrogar. Eso se pode chegar aí a partir dunha, digamos, dunha visión madura e dunha panorámica conxunta. De novo, obrigadísima por un traballo impagable nun campo de traballo que personalmente me parece admirable e, como decía antes, non sei, pero casi diría inabarcable, si é factible a este termo.
creo que agora hai unha pausa, verdad, Sandra? Pois pechamos entón esta sesión de agora, da tarde, na primeira parte desta tarde. Moitas grazas pola súa asistencia, pola súa atención, polo debate e por esta exposición outra vez ás persoas que me acompañaron na mesa. Moito obrigada.